Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira, 5 de outubro, agora na Espanha, 22 horas e 40 minutos, no Brasil, 17h40 da tarde. Gente, eu tô aqui no diário, ancorado pela nuvem de Shimoku e pelas três linhas do canal de Keltner, e pela MM200 também, que é essa linha alaranjada aqui. Vocês vejam que hoje a nossa máxima bateu exatamente na MM200, a gente claramente está formando uma onda 2 aqui no diário triangularizada. Como amanhã é sexta-feira, amanhã deve haver alguma volatilidade, porque é dia de payroll e a força de trabalho norte-americana está muito resiliente, mas antes de analisar essa movimentação da BTC no diário, que claramente está se desdobrando numa onda 2, que encontrou um ponto de inflexão muito interessante na MM200 e está se desdobrando aqui numa figura triangularizada, eu vou analisar o market cap das altcoins, porque tem muita gente preocupada com a queda abrupta de algumas altcoins, principalmente BNB, Binance Coin, Atom, Polkadot, Kusama. Gente, por que as altcoins corrigiram tanto? Porque a gente encontrou aqui, ó, aqui eu estou no gráfico semanal do market cap das altcoins. Aqui, ó, esse gráfico total 2 na TradingView é a totalidade do market cap do mundo cripto com exclusão da BTC. Aqui no gráfico semanal, plotando aqui o market cap das altcoins, a gente acabou encarando como resistência a mediana do canal de Keltner, de baixo para cima. É a segunda tentativa de transpasse de baixo para cima, mas dentro do Price Action, que analisa o padrão comportamental dos ativos de renda variável, na plotagem gráfica, a partir da terceira tentativa fica factível a superação de resistências ou o transpasse de suporte de cima para baixo. Como a gente está de baixo para cima tentando superar essa resistência imposta pela mediana do canal de Keltner, semana retrasada foi a primeira, essa semana é a segunda tentativa. A partir da terceira tentativa, o book com as ordens de vendas já estará ligeiramente mais rarefeito. Isso aqui fatalmente vai explodir em direção à aresta superior dessa LTB, que está fazendo às vezes da parte superior dessa cunha, na confluência com a MM200, lá no patamar de 605 bilhões de dólares, o que vai impor uma injeção de pelo menos 85 bilhões de dólares aqui no market cap das altcoins. Então tem muita gente desembarcando de uma BNB, de uma Atom, de uma Kusama, e vai acabar tendo que voltar. Esse procedimento deletério de desembarque e reembarque acaba tendo que fazer com que o sujeito volte, perdendo aí pelo menos uns 30%, no mínimo de 20% a 30% do patrimônio cripto, porque as altcoins se movem de maneira espasmódica. A gente já acorda com uma BNB subindo 6%, 7%, quando a gente vai botar a ordem, às vezes pega num pump e acaba perdendo ali pelo menos um percentual relevante ali, pelo menos uns 20% do patrimônio cripto acaba saindo como uma espécie de pedágio para poder reembarcar de novo no mundo cripto. Esse procedimento de desembarque e reembarque acaba entregando esse pedágio para a galera que entende os fundamentos do que está acontecendo e que consegue compreender que a gente está em vias de protagonizar uma pernada impulsiva para a BTC absolutamente histórica. Essa crise da taxa de juros de longo prazo nos Estados Unidos está mostrando que a BTC está se comportando de forma resiliente, como uma espécie de hedge, de seguro contra uma escalada desenfreada de um déficit público norte-americano, que é isso que os analistas estão reportando hoje. Já eu vou falar sobre isso. Aqui no intraday a BTC está sendo um reloginho, chegou a estressar as uppers, fizemos a máxima em 28.120, depois voltamos para as lowers, agora a gente está acumulando o sinal ofertado na sala, fechou com lucro no bolso dos assinantes. Na seara fática, Bitcoin entra silenciosamente num mercado de alta e tem sido tratada por alguns economistas como uma espécie de porto seguro diante da turbulência no mercado de títulos. Para quem não sabe,
a taxa de juros de longo prazo explodiu. Agora está todo mundo dizendo que não tem nem mais espaço para o banco, pro Federal Reserve promover qualquer novo aumento na taxa básica de juros. Simplesmente o mercado não está, o Departamento do Tesouro norte-americano não está encontrando liquidez no mercado para esses treasuries de longo prazo, e a taxa de longo prazo segue explodindo. É bizarro o que está acontecendo. Já já eu vou falar sobre isso. Inclusive, tudo que o Fed não queria está acontecendo. Um coro da sociedade crescente, com preocupações em relação ao déficit público norte-americano. Fica mais dramático ainda porque, apesar de todo mundo saber que os americanos não vão pagar essa dívida de 34 trilhões de dólares, que vai terminar até 2025, provavelmente ali acima de 40 trilhões, já que ela abriu aquela chamada boca de jacaré. Apesar de todo mundo saber que isso não vai ser pago, os juros têm que ser pagos. E os juros tendo que ser pagos, obviamente, isso tem que sair do orçamento norte-americano. E os americanos não estão gostando nada disso, o que coloca o Federal Reserve numa posição absolutamente ridícula. Já já eu vou falar sobre isso. Ainda na seara fática criptográfica, usuários da plataforma de Web3 Friend.tech, né? Friend.tech, acabaram sendo hackeados. Gente, não usem, hackeados por conta de invasão e sequestro do chip SIM. Gente, não usem jamais, em tempo algum, a autenticação de 2 fatores se valendo de eSIMs, que são os chips virtuais de celular. Tem gente tentando contornar as proibições de jurisdição, principalmente nos Estados Unidos, comprando esses chips virtuais eSIMs da Turquia, eSIM de Palau, da Lituânia. Esses chips virtuais, eles algumas vezes são maliciosos, algumas vezes não raras às vezes, eles são maliciosos e acabam entregando o SMS, que é a autenticação de 2 fatores para 2 destinos ou mais. Ou seja, tem muita gente tendo as carteiras de plataformas da Web3 drenadas, porque para contornar restrições de jurisdição, baixa esses. Eu tenho um app desse de eSIM, que eu já até deletei o meu, porque como eu viajei para Dubai, eu queria usar a internet lá com o eSIM local. Eu já deletei do meu celular, porque esses apps de eSIMs, eles entregam as informações para 2 destinos. Isso está drenando a carteira de muita gente boa. E a indústria de mineração criptográfica no Cazaquistão está à beira do colapso. O aumento abrupto no preço da energia está fazendo com que se torne absolutamente inviável minerar BTC no Cazaquistão. Muitas farms de BTC saíram da China por conta da proibição de mineração de BTC na China, foram para o Cazaquistão, mas lá no Cazaquistão, sem nenhuma estabilidade política e nem regulatória, os responsáveis pela política energética simplesmente viraram uma chave e elevaram os preços para esse tipo de atividade, que é a mineração de cripto, cujo consenso é Proof of Work, para um patamar de inviabilidade. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o S&P termina ali com uma queda leve, ligeiramente em queda. Investidores aguardam o payroll amanhã. É bem provável que a força do mercado de trabalho norte-americana permaneça bastante resiliente. Hoje saíram os dados do seguro-desemprego, o que demonstrou a resiliência e a força da economia norte-americana. Parece que todo o viés ultra-hawkish restritivo do Fed está virando um grande enxugamento de gelo. Agora o Fed está com um outro gravíssimo problema, que é o coro crescente da sociedade com relação à parcela do orçamento norte-americano que vai ser destinada ao pagamento de juros da dívida. Agora que o Banco Central
colocou a taxa básica de juros de curto prazo num patamar acima de 5% ao ano. Não são poucas as vozes que, inclusive, ameaçam puxar o tapete da corrida presidencial democrata em 2024. Não são poucas as vozes que exigem uma retomada de uma taxa básica de juros, no mínimo palpável, porque apesar da dívida de 34 trilhões jamais ser paga, porque não vai ser paga, com o PIB estagnado em 21, 22 trilhões de dólares, eles nunca vão pagar essa dívida de 34 trilhões, os juros têm que ser pagos, e eles, muito provavelmente, como tem que cair no lombo, nas costas do contribuinte norte-americano, é bem provável que a cesta de bondades do Fed chegue antes do que a gente estava imaginando. Aí eu digo aos senhores, a BTC vai a 100 mil dólares fácil. E o Vladimir Putin diz que vai revogar a proibição de testes de armas nucleares e vai retomar os testes. O Putin culpa os Estados Unidos, que acabaram por firmar um tratado, mas não ratificaram internamente o tratado. Então, a ironia do Putin foi bizarra. Ele disse que estamos nos espelhando no comportamento norte-americano, que assinou, mas não ratificou internamente. Então, estamos revogando também. E tá tudo elas por elas. Enfim, o mundo tá virado literalmente numa hecatombe nuclear. A BTC com certeza está numa onda 2 aqui no diário, vai explodir numa onda 3, vai buscar 30 mil dólares a partir da próxima semana. Na projeção, a nebulosidade avermelhada está quase dando aso a uma bela nebulosidade esverdeada. Eu recebo uma tonelada de mensagens todos os dias aqui no meu canal. Renato, da onde vai vir a grana para levar a BTC para 30, para 40? Gente, agora, alguns economistas estão tratando a BTC como hedge contra a crise dos títulos. De repente, a grana vem dali. Tá bom? Fiquem com Deus. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Se nada fugir do script, eu volto amanhã. Fiquem com Deus. Grande abraço. Até amanhã.